paz seja com todos, caros acompanhantes do canal Fundamento dos Apóstolos e dos Profetas. Eu, Samuel Cordeiro, e o irmão Jefferson estamos aqui para estudarmos fatos históricos relacionados ao derramamento da sexta taça, a sexta, das últimas pragas do livro do Apocalipse. Paz seja convosco, a todos os nossos acompanhantes do canal. Sejam bem-vindos a mais esse estudo. Hoje vamos discorrer sobre um rio muito importante nas profecias bíblicas. Lembrando que sempre não é aquilo que se fala na profecia bíblica, não é literal. Ele é simbólico ou figurado, como você melhor entenda. Então, se tratando de profecia, quando o apóstolo escreveu ali, ele não falou de forma literal, ele falou de forma simbólica ou figurada, lembrando a vocês que naquela época tinha muitas perseguições aos cristãos, então ele teve que escrever esse livro de forma figurada, conforme o Espírito Santo lhe foi falando, ele foi escrevendo, e depois veio traduzido para nós no português também de forma figurada. Então não se interpretam as escrituras, principalmente ali a parte profética, como em sentido ali literal. Então muitos religiosos incorrem nesses erros de hoje, achando que o rio realmente vai secar, e vendo até no Google Maps aí que o rio já está praticamente seco, eles ficam apontando aí que a profecia se cumpriu literalmente, e não é dessa forma. Então a profecia se cumpre simbolicamente. Então vamos aqui explicar a vocês o simbolismo dessa profecia e dar uma breve pincelada naquilo que são os reis do Oriente que vem. E em outro vídeo nós vamos fazer sobre os três espíritos imundos ali que saem sobre toda a terra. Então vamos à leitura bíblica, Apocalipse 16, do verso 12 ao verso 15, e o irmão Jefferson fará a leitura para nós. E o sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, e fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como um ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram num lugar que em hebreu se chama Armagedon. Então essa foi a leitura do contexto profético do derramamento da sexta taça. E vale lembrar aqui, como falamos no vídeo anteriormente, 5 primeiros taças, com relação ao Império Romano para enfraquecimento desse mesmo. Porém, agora nesta profecia nos traz alguns termos proféticos diferentes, que nos dará um cenário para podermos entender o que a profecia está dizendo. E como bem informou o irmão Jefferson na introdução do vídeo, a seca ela não é literal. E nós vamos buscar dentro da palavra de Deus o que pode ser a seca de um rio, que está denominado como Eufrates, buscando nos profetas, que falaram pela palavra do Senhor muitos anos atrás. E quando nós fazemos isso, irmão Jefferson, nós chegamos a um texto interessante que está em Jeremias 46, verso 7 em diante. Então, irmão Jefferson, vamos fazer essa leitura para nossos irmãos. Jeremias 46, a partir do verso 7, Aí é uns 2 versos para frente, vamos ver o que diz a palavra de Deus. Quem é este que vem subindo como o Nilo, e cujas águas se movem como os rios? O Egito vem subindo como o Nilo, e as suas águas se movem como os rios. Ele disse: subirei, cobrirei toda a terra, destruirei a cidade e os que habitam nela. Então, irmão Jefferson, muito interessante essa palavra do profeta Jeremias, que primeiro ele faz uma pergunta: quem vem subindo como o Nilo? Então, aparentemente, irmão Jefferson, ele só usou uma referência figurada de um rio para denominar que alguém vinha muito impactante como esse rio, com a força desse rio. Porém, o profeta ele não usa a figura do Nilo simplesmente por usar, simplesmente para figurar. Tanto que, irmão Jefferson, no verso seguinte, ele fala do Egito, que é justamente conhecido aí
ter em suas terras esse famoso rio Nilo. Então, irmão Jefferson, gostaria que você falasse um pouco para nós sobre esse preceito bíblico que no profeta nos diz, né, que um rio, fala de um rio, e logo, não coincidentemente, mas sim profeticamente, ele detalha justamente a nação que possui esse rio, que é o Egito. Aqui nós usamos essa passagem aí como referência de que o rio que corta a nação deixa a nação forte. Então, se o rio ali se seca, na profecia ele enfraquece a nação. No caso do Eufrates, ele enfraquece, em profecia, ele enfraquece as nações que são cortadas por ele, as nações que ele banha, como você entenda melhor aí na sua linguagem, mas são as nações que são banhadas por este rio. Então vemos que o rio ali, Eufrates, ele banha 3 nações, o qual o irmão Samuel vai aqui dar detalhes sobre essas nações. Mas o rio Nilo, ele é um rio que tem a sua foz, ou seja, ele termina no Egito, então deixa ele muito forte, terminando ali no Egito. Ele nasce ali na Etiópia e acaba-se lá no Egito. Então, nós usamos esse texto aqui de Jeremias 46:7 para mostrar a vocês que o rio leva o nome das nações que o banham. Então, até é importante falar aqui para vocês que em Jeremias ele cita o Egito, mas em outras profecias ele cita os etíopes também como parte de um grande exército ali que vai subir ali para as nações. Então tem subir com as nações contra Israel. Então tem outras profecias e tem até vídeos nossos aí no mesmo canal que você vai acompanhar quem são esses povos que subiram. Então é interessante nós fazer esse comentário aqui, lembrando que lá o verso 16 ele fala: e os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Então tem vídeo específico sobre isso, tem estudo específico sobre isso. Não vamos adentrar muito aqui para não ficar longo o vídeo, mas o irmão Samuel vai dar detalhes de como é a seca desse rio Eufrates aqui, que nós acabamos de ler. Antes, né, de adentrarmos aos detalhes, é importante lembrar que o mar são povos, né, terra um povo específico, mas rios são ali confrontos, revoluções, né, pensamentos revolucionários, nações caminhando para confrontos, e justamente é o que o profeta disse, que o Egito vinha como um Nilo, né, ou seja, vinha descendo para a guerra de forma forte com seus homens. Então é bom entendermos esses termos proféticos para entendermos agora o que é a seca do rio Eufrates. Então, como o irmão Jefferson já falou um pouco sobre, quando um rio ele se enche ou ele está em movimento, ele descreve em palavra profética, né, um movimento forte dessa nação avançando contra outra. Porém, quando o rio se seca, ou seja, os homens de batalha se enfraquecem, ou seja, a nação, quando seu poder militar é enfraquecido, ela consequentemente se torna muito mais frágil, né? Está muito mais vulnerável para invasões e domínios de outras nações. E justamente para que se prepare o caminho do rei do Oriente para o último dia, o confronto, né? Nós falamos do Armagedon, temos nossos vídeos do canal, os primeiros vídeos tem 1 ou 2 partes, se eu não estou enganado, falando somente do Armagedon. Então dá uma olhada lá se você quiser entender mais sobre o assunto. Quando o Eufrates seca, então as nações, uma ou mais nações que são banhadas por esse rio, enfraquecem no termo literal. E, irmão Jefferson, nós vemos que o Eufrates ele tem por 3 nações ali específicas qual ele banha, que é a Turquia, Iraque e Síria. E quando nós decorremos o estudo, a história, logo após ali o derramamento da Quinta Taça, que foi a questão romana, né, e o Império Romano no Vaticano, nós vemos que primeiramente o Império Turco-Otomano, que é a mesma Turquia, né, ela justamente enfraqueceu após a Primeira Guerra Mundial, tanto que até o seu nome, né, foi modificado, enfraqueceu de uma maneira muito forte. Anteriormente era uma das maiores potências mundiais, né, então com a perca da Primeira Guerra Mundial, enfraqueceu bastante seu território, o que nos detalha aí já um início do cumprimento da profecia. Primeira nação, Turquia, né, se você tem curiosidade, pesquise mais sobre a decadência do Império Turco-Otomano. Nós gravamos aqui justamente para alinhar o fato histórico no período da história. O estudo mais aprofundado você pode fazer conosco mesmo, né, entrando em contato, ou se não, se você tiver curiosidade, a própria história você encontra detalhes, né, sobre o enfraquecimento dessa nação, a derrota do Império Turco-Otomano na Primeira Guerra Mundial. Ali a outra nação que o rio Eufrates cobre, né, passa por ali, é justamente o Iraque,
e que todos conhecemos na história, né, que após o atentado, principalmente ali em setembro de 2001, e em 2003 os Estados Unidos avançou contra eles, né, e praticamente dominou aquela região, devastou a terra do Iraque, o que prova aí mais um enfraquecimento de uma nação banhada pelo rio Eufrates. Ou seja, agora, vários anos depois, temos outra nação banhada por esse rio se enfraquecendo, né, nos mostrando que a profecia ela não era só para uma nação que era banhada pelo Eufrates, mas agora já temos duas nações banhadas pelo Eufrates. Então você pode pesquisar mais sobre isso na história, sobre a invasão dos Estados Unidos e as consequências no Iraque em 2003, isso que já começou numa guerra muito antiga, né, desde do século passado, iniciou essa inimizade entre os Estados Unidos e aquelas nações, né, principalmente contra o Iraque. E a última nação banhada por ali foi a Síria. Essa profecia que fala sobre a Síria em 2011, ela se cumpriu aqui no final da Sexta Taça, né, a última nação ali a ser enfraquecida, e justamente foi no início da Primavera Árabe em 2011, onde houve grandes protestos dos civis contra o governo, um grande confronto foi iniciado e acabou totalmente com o país inteiro, né, da Síria, enfraqueceu totalmente o país e causou aí uma crise de refugiados que dura até os dias de hoje. Então, nós temos fatos históricos que provam que a seca do Eufrates foi um enfraquecimento das nações banhadas pelo mesmo, né, e as três nações, dessa vez a profecia falou das três nações, e Modesto, justamente isso ocasionou enfraquecimento naquele território que está perto de Israel e que nós vemos cabalmente o terreno se formando, os caminhos sendo abertos para que as nações possam vir por essas terras no ajuntamento contra Israel. E viemos aí um contexto militar falando aqui que a Síria ali cedeu à Rússia um grande porto ali. Você pode pesquisar aí, se tiver interesse nesse assunto. Você deu um grande porto, então o ditador lá que comanda a Síria só não caiu por causa do apoio russo. Então vemos ali que a Síria, ao norte ali e nordeste, ela faz fronteira com Israel. Então as nações já estão se ajuntando nas fronteiras com Israel ali. Também vemos aí uma aproximação do presidente da Turquia com a Rússia e também com outras nações ali, fortes, que irão contra Israel no dia da batalha do Deus Todo-Poderoso. E uma dessas nações aí que volta e meia ameaçam Israel é a Turquia. E o Iraque, por ser um Estado islâmico, isso aí vê-se muito que o Iraque é contrário a Israel, até mesmo nas guerras ali após a independência de Israel, o Iraque enviou várias divisões blindadas ali de apoio aos países que guerrearam contra Israel. Então, tem a questão religiosa, uma questão armamentista ali desses países que irão contra Israel. Mas eles enfraqueceram ali, se enfraqueceram muito, aqui mostrando que as escrituras, mais uma vez, se provam verdadeiras, mostrando que quando o rio se seca, a nação se enfraquece. Então, em profecias, nós entendemos que a seca do rio é o enfraquecimento das nações. Então, aí a última nação que permanece ainda com certo poderio militar é a Turquia, que após a decadência do Império Turco-Otomano ali, ela herdou esse nome do seu fundador, chamado Kemal Atatürk. Então ali ele foi um dos primeiros, foi o primeiro fundador e também o primeiro administrador, digamos assim, daquela região. Então deram ali o nome da região, Kemal Atatürk. Então, e eles, quando fundaram ali o Império Turco-Otomano, eles vieram das estepes ali da Ásia. Então eles têm muita amizade ali com o Turcomenistão, com o Cazaquistão. Então são irmãos próximos, digamos assim, que são de uma mesma linhagem, de uma mesma família, vindo lá dos tempos de Noé. Eles têm irmandade, eles conhecem muito bem sua linhagem. Então é importante nós vermos isso. Eles conhecem muito bem sua linhagem. Lembrando a todos que também, quando o Império Otomano ele era forte, o Iraque era dividido. Parte do Iraque era administrado pelo Império Otomano e parte era administrado pelos persas ali. Então é muito importante você analisar aí, se você quiser entender mais a questão curda, também ver ali que esses povos curdos, eles são antigos, deram uma
um novo nome a eles, mas eles são antigos, são descendentes dos medos, aqueles povos lá que se juntaram com os persas para derrubar o Império Babilônico. Então tem muita coisa interessante aí, tanto em profecia quanto em história, que é interessantíssimo você estudar. Se você quiser mais informações sobre esse vídeo, aqui sobre o que nós estamos passando de uma forma resumida, mais uma vez eu lhe digo, entre em contato conosco, que teremos o maior prazer em lhe mostrar muito mais detalhes riquíssimos sobre essa profecia e sobre outras profecias. Então ficamos por aqui, né, com esse conteúdo. Bem importante você analisar com calma, buscar fatos históricos que falamos aqui, né, pesquisar como um bom bereano, né, para você confirmar tudo que falamos. Lembrando, né, que muitas pessoas confundem as 7 últimas pragas para nossos dias, estão esperando a primeira ainda, né, por levar esse nome de últimas, mas a primeira já foi derramada há muito tempo, né? Então nós estamos aí, irmão Jefferson, no derramamento da sexta e aguardando a 7ª taça, que nós vamos falar no próximo vídeo, né? Então das 7 últimas taças, nós estamos esperando aí a última taça, que ali se dá no cenário do Armagedon, a última guerra. Então, encerramos por aqui o conteúdo, né? Lembrando que nos próximos vídeos vamos, antes da 7ª taça, vamos falar um pouco dos 3 espíritos imundos que vão congregar as nações para o Vale do Armagedon, né? De fronte a Israel, para o grande dia, né? A guerra contra Israel, onde será intercedida aí pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Contamos com todos para os próximos estudos, né? Estejam conosco, ajude a compartilhar, a divulgar esse vídeo se você tem interesse em proclamar o Evangelho e a Palavra de Deus. Paz seja contigo, irmão Jefferson, e até o próximo estudo. Meu irmão Samuel, paz seja convosco.